Bom dia, galera de Cálculo 3. Tudo bom com vocês? Vamos dar prosseguimento às nossas aulas, né? Nessa seção 2.2, ou seja, unidade 2, seção 2, com o conteúdo volume e centro de massa. Nessa primeira abordagem, vamos aprender, né, a calcular a massa e o centro de massa, para na próxima aula a gente trabalhar com o volume, né, propriamente dito. Bom, volume e centro de massa. Para resolver as situações dessa seção, precisaremos dos conceitos que nós aprendemos já em Cálculo 2, que foram os conceitos das integrais duplas e as suas devidas aplicações. Elas foram recursos importantes que nos ajudaram a calcular áreas de regiões planas e volumes. Além dessa aplicação no cálculo de área de regiões planas e volumes, nós podemos se apropriar dos conceitos de integrais duplas e aplicá-los na determinação da massa, dos momentos e do centro de massa, utilizando uma função densidade considerada. Sendo assim, vamos relembrar esses conceitos? A massa total M de uma lâmina pode ser deduzida após um cálculo de limite, de modo semelhante ao usado na dedução das integrais duplas. Desta forma, tendo no plano XY uma determinada região D e a sua densidade em unidades de massa por unidade de área, dada por ρ, x e y, em que ρ é uma função contínua sobre D, em um ponto comum com coordenadas x e y pertencente à região D, essa massa é determinada pela integral dupla, né? E aí vocês veem aí o design aí da integral dupla que nós vamos ter que aplicar para determinar a massa e o centro de massa de uma dada lâmina. Se considerarmos uma lâmina que tem a sua densidade variável ocupando uma região e ρ, que é essa função x e y, sendo a sua função de densidade, o centro de massa é o ponto que representa o comportamento da lâmina, como se toda a massa dela estivesse concentrada neste ponto. Por isso que se chama centro de massa, né? Dessa forma, o centro de massa dessa lâmina é exatamente o ponto nas coordenadas x, y, ou seja, é o ponto de massa única que uma partícula teria simultaneamente os mesmos momentos. Sendo assim, para calcularmos essas coordenadas, já que um ponto, né, se é um ponto, tem que ser uma coordenada de pontos. Então você tem um ponto x determinado por my sobre m, você vê que é o contrário mesmo, né? E o y é igual a mx sobre m, em que mx são os momentos, né? O mx o momento em relação a x, e my o momento em relação a y. Esse mzinho que vocês estão vendo aí é justamente a massa da lâmina. E aí nós temos uma aplicação prática, né? Determinar a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular que passa pelos vértices 0, 0, 1 e 0 e 0 e 1, cuja densidade é dada por ρ de xy igual a x mais 2y, aquela função, né, densidade que a gente falou no slide anterior. E aí vocês têm o desenho dessa lâmina, né, para vocês conseguirem captar as coordenadas. E a resolução vem daí, então para você calcular essa região D é formada, aí você vai ver na área, né, é formada na coordenada x, você pode olhar na figura anterior, nos limites 0 e 1, o limite inferior 0, o limite superior 1, a y, limite superior 1 menos x, e 0, o limite inferior. Aí você tem uma integral dupla, né, que a gente se apropria desse conceito, da função densidade, que é x mais 2y, dy, dx, né, em que 1 menos x e 0 a gente coloca o dy na frente justamente para poder calcular um valor numérico. Se a gente colocar o m menos x e 0, nós vamos ter um valor algébrico que é o que nos interessa. Não nos interessa porque nós estamos no cálculo da massa. Então, essa primeira fórmula aí, geral, vai nos dar a massa. Resolvendo a integral dupla, que nós já trabalhamos em cálculo 2, já trabalhamos no início também com integral tripla, a gente chega na dupla, nós temos a massa igual a 1 sobre 2. Qualquer dúvida na resolução, consulte o livro didático, consulte nossos apontamentos e também pode nos consultar aqui, que eu estaria à disposição de vocês nos horários das aulas. Então, portanto, a massa é 1 sobre 2. Vamos guardar essa massa, porque quando a gente for calcular os momentos, que vai ser justamente para calcular o ponto que está localizado no centro de massa, nós vamos precisar dessa massa aí. Vamos agora aos cálculos dos momentos em relação a x e a y. Resolvendo as integrais. A mx, né, vai ser y, você vê que é uma inversão, né, para você não se atrapalhar, e my em relação a x. Resolvendo também as duas integrais, que a gente já trabalhou direto na sala de aula, essas integrais já está
né, um pouco até batida, porque nós estamos trabalhando isso desde o início de cálculo 2. Então a gente calcula para momento de x 5 sobre 24, para o momento de y 1 sexto. E agora vamos calcular então agora as coordenadas do centro de massa, que já vimos lá no apontamento anterior, nos slides anteriores. X o momento de x sobre a massa, então dá 5 sobre 12, e o momento em relação a coordenada y vai ser o momento em relação a y sobre m, que vai dar justamente 1/3. Então o centro de massa está no ponto 5 sobre 12 1/3. Esses momentos aí a gente vê muito também em resistência dos materiais, em física, né? Física e energia. Então são alguns conceitos que a gente vem trazendo aqui também no cálculo 3. Um abraço, e aí na pós-aula vocês vão ter uma lista de exercícios para vocês resolverem e trabalharem, tá certo? Então eu espero que vocês tenham, né, compreendido o conteúdo de forma, né, contento. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Um abraço e continuem trabalhando.